Amém, glória a Deus. Hoje nós sabemos por que um bandido assassino mata a sua esposa. Por ciúme, por ódio, porque ela fez algo, ela fez ou pratica algo que ele não aceita de jeito nenhum, e ela paga com a morte. Ele decide matá-la, ou porque ela deixou ele, ou porque ela traiu ele, enfim. Hoje nós sabemos que os assassinos que têm inclinação para as obras do cão, porque a Bíblia é bem clara em dizer que Caim, o que matou, o primeiro homicídio registrado na Bíblia Sagrada, o primeiro homicídio foi porque Deus rejeitou as obras de Caim. E aí ele decide matar e aceitou as obras de Abel. Isso foi o motivo pelo qual Abel foi morto, assassinado. E aqui muitos vão ser assassinados no fim dos tempos por amor do nome de Jesus Cristo. Ela é uma discípula de Jesus Cristo. Ela segue a doutrina de Jesus Cristo. Então ela deve morrer. Mas antes disso nós vamos atormentá-la. É o princípio das dores. Quando isso acontecer, já é o fim, chegou o fim. Chegou o final. E aí todo mundo vai saber, todo mundo vai ver, todo mundo vai ver, vai passar por isso, porque foi Jesus que falou. Quando isso estiver acontecendo, essa perseguição acirrada contra a igreja de Jesus, muitos vão morrer, muitos vão ser atormentados por causa do nome de Jesus e odiados. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Quando Jesus fala muitos serão escandalizados, ele está falando dos seus seguidores, dos seus discípulos, daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que seguem a doutrina dos apóstolos, esses que não estão preparados, que só querem vida boa, que só querem conforto, que só querem ouvir, sabe, coisas boas, não estão preparados para o princípio das dores, que Jesus falou e disse que nós temos que estar preparados para morrer por causa do nome de Jesus. Porque aqui nesse mundo, Jesus foi odiado. Ele não foi aceito nem pelos judeus, o seu povo. Ele foi rejeitado. Ele foi entregue aos governadores. Bateram em Jesus Cristo, deram uma bofetada no rosto de Jesus Cristo. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, aqui nesse mundo onde nós estamos. Cuspiram nele. Então, ele foi o quê? Atormentado, traído e odiado e entregue à morte. E a mesma coisa vai acontecer com os seus seguidores. Não aconteceu só com Jesus Cristo, foi só um exemplo também. E isso vai acontecer com a sua igreja, os seus seguidores. E muitos do que seguem a Jesus não estão preparados para esses dias. E aí o que vai acontecer? Eles vão se escandalizar. Serão escandalizados.
E aí vai se trair uns aos outros. Por que isso vai acontecer? Porque já é o fim dos tempos. Quando isso estiver acontecendo numa massa, num volume, numa velocidade tremenda, Jesus passou pela traição, passou. Jesus passou pelo tormento, passou. Levaram ele de madrugada, preso, ao governador, para ser interrogado. Jesus passou pela morte, passou. Porque já era o fim da sua carreira. Ele já ia morrer, ressuscitar e ir para a glória. Então, quando isso estiver acontecendo com os seguidores de Cristo, traição, etc., ódio, nós temos que pôr na nossa mente e no coração que já é o fim da nossa carreira, da nossa trajetória. Já é o fim. Já é o final. Nós vamos passar por tudo isso e vamos morrer e vamos esperar a ressurreição. Amém. Só que muitos não vão estar preparados para isso. E vão se escandalizar e vão trair uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a mim. Esses falsos profetas que vão surgir vão enganar os seguidores de Cristo. Porque eles estão pregando para pessoas que querem seguir. São falsos profetas, eles vêm em nome de... Os falsos profetas vêm em nome de Deus. Só que eles são falsos. Eles não são verdadeiros. Só a misericórdia de Deus para o fim dos tempos que vai acontecer nesse mundo. Muito triste. Muito triste o que vai acontecer, mas é necessário. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Muitos falsos cristos. A igreja verdadeira sendo perseguida, atormentada e morta e odiada. Muitos falsos cristos enganando muita gente. Muitos falsos profetas também enganando muita gente. A igreja verdadeira sendo odiada. O irmão verdadeiro que segue a Jesus Cristo está sendo atormentado e morto. O escândalo, muitos escandalizados por ver a igreja verdadeira sendo perseguida. Sendo odiada e sendo morta por causa do evangelho verdadeiro e por causa do nome de Jesus Cristo. Isso porque é terremoto daqui, peste daqui, fome dacolá, falsos cristos. Nação contra nação, reino contra reino. A igreja verdadeira sendo perseguida até a morte da cruz. E nesse tempo, muitos vão se escandalizar e traição uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor a Deus, o primeiro mandamento vai se esfriar. Por causa do aumento da iniquidade. E a irmã Socorro está vivendo esses dias. A irmã Socorro vive esses dias. Ela ainda não foi entregue para ser atormentada.
Ela não foi entregue, presa e nem atormentada e nem morta, mas com certeza ela é odiada. E com certeza ela planejaram a morte da irmã Socorro. Mas Deus, em cuja presença nós estamos, não permitiu. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor a Deus por Jesus Cristo, por tudo que Ele representa. O verdadeiro Cristo. Nós estamos falando, creio eu, do verdadeiro Cristo. O Cristo da Bíblia Sagrada. Não um falso Cristo, mas o Cristo sofredor. Um Cristo rejeitado pelos seus próprios irmãos judeus. Sua cidade, Jerusalém. O Cristo da Bíblia. Por causa do meu nome. Ser odiado por causa do nome de Jesus. É um pecado terrível. E o pior, até morta, assassinada. Veja o tamanho do pecado e da maldade e da injustiça e da perversão que esse mundo estará diante do Criador dos céus e da terra. Corrupção geral do gênero humano, a ponto de Deus lá do céu não aguentar, não suportar mais e dar um basta final. Chega! Temos que tirar os nossos escolhidos da terra. Chega! Eu não suporto mais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vejamos. Esse é o cenário do tempo do fim. Terremoto, peste, fome. O mundo estará assim. Por quê, irmã? Porque já é o tempo final. Nesse tempo, é o tempo do fim. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E nós estamos vivendo esse tempo que Jesus profetizou há mais de 2000 anos atrás. Creio eu. Terremoto, pestes e fomes, o ódio, a perseguição, o tormento, muitos e muitos homens e mulheres de Deus passando por dificuldade, por tormento, a fé sendo provada, a feitiçaria, a macumbaria, aleluia, o pecado, a iniquidade e o ódio e até o assassinato. A terra sendo um cenário de terror e a igreja verdadeira sendo perseguida. E muita coisa acontecendo na igreja, muitos acontecimentos acontecendo, traição, escândalo. O próprio Jesus falou nesse tempo, então haverá um tempo, que é o tempo do fim, que muitos não vão suportar ver a perseguição acirrada. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Esse será salvo.
Eu estava vendo alguns vídeos aqui na internet. Muita gente tendo visões do inferno, do céu. Muitos homens e mulheres tendo visões e revelações sobrenaturais com o Brasil, terremoto no Brasil, tragédia no Brasil, fome no Brasil, peste no Brasil, terremoto no Brasil, falsos profetas no Brasil, falsos cristos no Brasil, enganando a muitos. O pecado, a iniquidade aumentando no Brasil. Deus manda se arrepender. E muita coisa, a pessoa gravando, dizendo que viu. As profecias. Forte contra pastores, líderes da igreja, que teve uma irmã que profetizou, os pastores, ela teve uma visão que viu uma igreja cheia de monstros. Deus mostrava para ela os monstros que estavam ali, que eles seguiam os demônios, Mamon, o Deus do dinheiro. Então aqui na internet milhões e milhões de vídeos, de áudio, falando de Deus, das visões. Terremoto no Brasil, tragédia, catástrofe. Isso é no fim dos tempos. Jesus disse: em vários lugares haverá terremoto. Jesus disse que haverá nação contra nação, reino contra reino neste mundo. Ele só não falou o nome do país. Em vários lugares haverá terremoto. A perseguição à igreja será em vários lugares, também creio eu. Quando isso acontecer, estamos no fim dos tempos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E o discípulo escolhido de Jesus Cristo estará vivendo nesse cenário de caos. A discípula escolhida de Jesus Cristo estará vivendo nesse cenário terrível. Falsos profetas, falsos cristos, terremoto, traição, pecado, iniquidade, o amor de muitos esfriando por causa do pecado, do adultério, da fornicação e da prostituição, e das paixões e da imoralidade. E ele tem que permanecer firme. E o pior, sendo odiado e até planejando a morte dele ou dela, porque o inferno sabe que ela é uma verdadeira escolhida de Deus. O inferno sabe que ela prega os céus, ela prega o Cristo verdadeiro. Ela segue o Cristo da Bíblia Sagrada. E por causa do nome de Jesus, ela é perseguida, odiada e até morta. E tentada. Tudo para ela perder a salvação dela. Tudo para ela perder a salvação da alma dela. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque muitos vão ser enganados pelos falsos profetas. Muitos vão deixar o barco, vão voltar para trás. Muitos vão deixar de seguir Jesus.
vão voltar à imoralidade, à fornicação e o pecado, o adultério. Aquele que perseverar vão voltar à feitiçaria e à macumbaria. Será salvo. Mas isso já é o tempo do fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nesse cenário, desse sermão profético e o princípio das dores, os verdadeiros evangelistas segundo o coração de Deus, os verdadeiros, aleluia, os escolhidos de Deus estarão pregando o evangelho nesse cenário. Porque eles não podem, nós não podemos ficar de braços cruzados, vendo as almas se perderem, mas dizer para essas almas que elas têm que se arrependerem e se converterem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo! Não é só no Brasil, ou na Argentina, ou no Portugal, não. Em todo o mundo será pregado o evangelho do reino. Glória a Deus. Em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando o evangelho for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, virá o fim. O mundo já foi evangelizado. Eles não se converteram. Eles preferiram, aleluia, o pecado, a iniquidade. Eles não quiseram se converter. Testemunho. O mundo foi evangelizado. Mataram os meus pregadores, os meus enviados, que eu enviei ao mundo para pregar o meu evangelho. Eles foram atormentados, eles foram perseguidos, eles foram odiados e mortos. Aleluia. Por causa do meu nome, eu os enviei. Foi eu que os enviei. Vocês não são inocentes. Jerusalém, 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 que mata os seus profetas. Então Jesus falou para nós que assim como perseguiram ele, Zacarias, o apóstolo Paulo, todos os servos do Senhor, assim também acontecerá com todo o enviado de Jesus Cristo, com todo aquele que ele envia a pregar o evangelho. Para testemunho, você foi morto. E esses que morreram pela palavra de Deus foram decapitados e degolados, porque eles, pela palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, parece que eu não me engano, no 6º selo, quando é aberto, essas almas que foram mortos pela palavra do Senhor, elas estão de vestes brancas, clamando dia e noite diante do Criador, para que ele vingue o seu sangue dos que moram na terra, dos que habitam na terra, que mataram eles. E Deus deu um tempo para eles. Não pensamos que o sangue deles ficará impune. Não ficará impune. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então virá o fim. O evangelho está sendo pregado pela televisão, pelo rádio e pela internet. Visões e visões e milhares de visões que chega, cansa o ouvido da gente. Tanto áudio, vídeo, as pessoas pregando o evangelho para o mundo todo globalizado, que agora é globalizado através da internet. Uma interação, uma globalização até no evangelho de Cristo.
E quando esse evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. Virá o fim.